Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista. O vídeo de hoje é falando animais que voltaram da extinção parte 2. Então vai deixando o like e se inscrevendo no canal número 1. Barata gigante, considerada extinta, é encontrada na Austrália. Essa espécie de barata gigante, que já havia sido considerada extinta por pesquisadores, foi encontrada na Austrália. Há 135 anos, cientistas do Museu Australiano realizaram uma expedição rumo à ilha Lord Jove, localizada na costa leste da Austrália. Entre muitas descobertas, eles registraram uma espécie rara de barata em um tronco em decomposição. Mais tarde, o animal receberia o nome de Panistelata. A espécie era altamente abundante na região, desempenhando um papel fundamental na reciclagem de nutrientes e, possivelmente, uma fonte de alimento para as diversas aves existentes na ilha. Em 1918, os ratos chegaram à ilha por meio de uma embarcação que naufragou. Já no final do século XX, porém, a espécie não era mais encontrada no local, mesmo com extensas pesquisas, ao longo de décadas, e foi considerada extinta devido à predação de ratos. Após um processo de erradicação dos ratos na região, iniciado em 2019 pelo Departamento de Planejamento e Meio Ambiente de Nova Gales do Sul, NSWDPE, pesquisadores do Lord Jove Island Museum, do Shalshatwing Museum, da Australian National Insect Collection e da Universidade de Melbourne encontraram a pelata nas ilhas Blackburn e Roach, que ficam próximas a Lord Jove. Em julho deste ano, esses pesquisadores receberam um financiamento da Australia Pacific Science Foundation para investigar a genética e ecologia da pelata. Considerada bonitinha e carismática, a espécie tem cerca de 4 centímetros, não possui asas e costuma ficar escondida nas florestas da região, sem trazer riscos para seres humanos, se alimentando, durante a noite, de madeira podre. A espécie foi encontrada em uma área isolada no norte da ilha, escondida sob pedras. Realizamos alguns testes preliminares de DNA em nosso retorno a Sydney. É possível que a população tenha permanecido como resultado da caça de roedores na área. A isca foi feita nas últimas décadas para auxiliar a sobrevivência de várias outras espécies ameaçadas, afirmou Nathan Lowe, um dos pesquisadores do projeto. Número 2. Rato do mato. Que se acreditava estar extinto é encontrado pela primeira vez em 20 anos descobertos no Parque Histórico Nacional Harpers Ferry. Os ratos do mato causaram surpresa aos cientistas. Compartilham um animal nativo dos Apalaches que acreditava ter sido extinto, foi encontrado em um parque nacional, segundo informações do National Park Service, NPS. Os 2 ratos do mato Allegheny adultos e jovens foram descobertos no Parque Histórico Nacional Harpers Ferry pela primeira vez em 20 anos durante o verão. Eles são oficialmente classificados como uma espécie vulnerável. Acompanhe a leitura para saber mais sobre a aparição desses animais. Embora possam parecer ratos, estão mais intimamente relacionados aos camundongos. Os ratos do mato Allegheny preenchem um nicho importante no ecossistema ao armazenar bolotas, partes de plantas, sementes e nozes, o que ajuda as plantas a sobreviver e mantém as florestas biodiversas. O NPS disse que os ratos do mato também servem como um bom indicador da saúde geral do ecossistema dos Apalaches. Eles são uma espécie notável, e os cientistas ficaram entusiasmados por encontrá-los novamente na área de Harpers Ferry, disse Nicole Kevner, técnica de ciências biológicas do Harpers Ferry. Esta descoberta é um lembrete importante do valor de proteger lugares naturais que fornecem habitats cruciais para plantas e vida selvagem. Assim, os ratos encontrados foram marcados na orelha para que os cientistas possam rastrear suas tendências populacionais ao longo do tempo em pesquisas em andamento e esforços de conservação. Essa espécie de rato pode chegar a medir até 22 centímetros, dependendo da ninhada. Além disso, os ratos do mato fêmeas podem dar à luz de 5 a 10 vezes por ano, contando com uma gestação rápida de até 3 semanas. Como resultado, essa rapidez na gestação possibilita que os ratos se reproduzam de forma fácil, o que é vantajoso para uma espécie ameaçada. Essa espécie de rato é considerada como animal selvagem, mas ainda assim apresenta comportamentos parecidos com os ratos domésticos.
Eles adoram viver nas sombras das árvores em cavernas, tocas, tendas e buracos. Número 3. Martim pescador de Goel. Após 30 anos extinta na natureza, espécie de martim pescador será reintroduzida na vida selvagem. Mas não no habitat original. Chamado de Seeek pelos povos nativos, era encontrado exclusivamente na ilha que aparece em seu nome, Guam, um território dos Estados Unidos, localizado na Micronésia, no Oceano Pacífico. Todavia, a introdução acidental na década de 50 de uma espécie de cobra invasiva e exótica em seu habitat fez com que a ave desaparecesse dali. O martim pescador de Goel é um pássaro de cor marrom canela com asas e cauda de um tom azul brilhante. Tem um bico longo e pesado, que o ajuda a pegar suas presas. Ele só se alimenta de animais, incluindo lagartos, lagartixas, aranhas, besouros e caranguejos terrestres. Mas desde 1988 o martim pescador de Guam só existe em cativeiro e sua reprodução acontece em zoológicos e outras instituições de conservação tanto nos estados como de outros países. Nos últimos anos, todavia, existem planos de reintroduzi-lo de novo na natureza. Mas infelizmente, isso não será possível em Guam, já que a população de cobras ainda não foi controlada na ilha. Primeiramente pensou-se que o melhor lugar poderia ser as Ilhas Cocos, próximos ao seu habitat original. Entretanto, descobriu-se lá um enorme número das mesmas serpentes responsáveis por sua extinção. Em 2020 foi formado um grupo mundial de especialistas para traçar a melhor estratégia de reintrodução do martim pescador de Goel, o Seeek Recovery Teal. Além da agência americana estão envolvidos no projeto de conservação o Departamento de Agricultura e Recursos Aquáticos de Goel, a organização The Nature Conservancy, a Sociedade de Zoologia de Londres, Zoological Society of London, ZSL, dentre outros. Como todas as espécies extintas na natureza, o destino do Seeek está diretamente em nossas mãos. Temos a oportunidade de devolver esta espécie à natureza de forma altamente responsável, aprendendo sobre suas necessidades em um ambiente selvagem de baixo risco. Prevenir a extinção requer um aumento substancial no número de Seeek e isso pode ser melhor alcançado por meio de liberações selvagens, afirma, disse John Even, pesquisador da ZSL e presidente do Seeek Recovery Teal. Ainda segundo Even, a reintrodução do martim pescador no atol Palmyra tem o potencial de aumentar a população global da espécie em mais de 40%. Ao mesmo tempo, poderemos intervir e auxiliar aves individualmente caso se faça o necessário e também removê-las, se preciso. É raro ter tanto controle e vamos utilizar isso para garantir a recuperação dessa espécie icônica, ressalta. Será o transporte de 20 ovos para o Havaí. Lá eles serão incubados manualmente e em cuidados especiais para que não sejam expostos a nenhum tipo de vírus ou bactéria que possa ser levada para Palmyra. Após o nascimento dos filhotes, 9 deles serão transportados para a ilha. Com apenas 5% da área total da Terra, as ilhas abrigam uma porcentagem desproporcionalmente grande da biodiversidade do planeta. No entanto, as espécies insulares também correm maior risco de extinção do que as espécies em áreas continentais. O plano de renaturalizar o Seeek no atol de Palmyra é uma reversão corajosa da tendência de extinção de espécies de ilhas. Por meio dessa ação, não apenas aprenderemos sobre a sua dieta e as necessidades de habitat em um ambiente selvagem, mas também pensaremos e praticaremos a proteção da biodiversidade da Terra, completa Alex Bergman, cientista-chefe da área de estratégia de resiliência de ilhas da The Nature. Número 4. Berneria tenebrosa. Uma espécie rara e considerada extinta de pássaro foi vista em Madagascar. O encontro ocorreu nas margens de córregos em montanhas de uma floresta na pequena ilha africana. Segundo especialistas, essa espécie só era encontrada no solo de florestas, mas a descoberta revela características sobre esses pássaros. A espécie em questão é um Berneria tenebrosa, um pássaro de cor verde oliva e com garganta amarela, super rara e procurada por biólogos. Sua raridade é tanta que foi incluída à lista dos 10 mais procurados da Search Lost Birds, uma parceria que busca espécies raras de pássaros desde 2021. Me desculpa pessoal, não tem nenhuma informação sobre esse pássaro. Número 5. Dragão sem orelha.
extinto é redescoberto na Austrália. Afinal, o dragão sem orelhas vitoriano não estava extinto. Foi encontrado em prados de Melbourne, na Austrália. O Tympanicryptis pingicola, mais conhecido como dragão sem orelhas vitoriano, foi encontrado em prados de Melbourne. Já não era avistado desde 1969. O pequeno dragão sem orelhas vitoriano, réptil mais ameaçado do país sortudo, já foi muito comum no selvagem território australiano, mas ao longo dos anos foi uma vítima de ataques de predadores, nomeadamente raposas e gatos selvagens, e atingido pela perda de habitat natural. O animal deixou mesmo de ser visto em 1969, e os especialistas pensavam que o animal estava extinto, até agora. Com apenas 15 centímetros em idade adulta, alguns exemplares do dragão menos temido do mundo esconderam-se muito bem. Desde fevereiro já foram reunidos 16 indivíduos da espécie para iniciar um programa de acasalamento, uma extraordinária segunda oportunidade para a prosperidade do réptil australiano. Este é provavelmente o réptil mais ameaçado do mundo, com apenas 16 indivíduos verificados sob cuidados seguros, reforçou. Número 6. Perereca. Uma perereca da espécie Primomedusa apendiculata foi encontrada no Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, PENAP, no município de Capão Bonito, em São Paulo. O animal, de uma linhagem rara, estava sob suspeita de extinção e foi avistado pela última vez há mais de 50 anos. Segundo os cientistas, esse reencontro é símbolo de esperança na busca por animais considerados extintos, além de alertar sobre a importância das pesquisas em campo e da preservação dos biomas brasileiros. Só que de tempos em tempos, esses anfíbios precisam deixar o alto das árvores e buscar poças permanentes para se reproduzirem. E, segundo Leandro, foi exatamente esse fator natural que facilitou o grupo a encontrar a perereca. Na busca, os cientistas encontraram aproximadamente 15 animais da espécie. Apesar de também termos feito buscas em diversos outros ambientes e localidades durante esse projeto, essa espécie somente foi registrada nesse único ponto. Uma das pererecas da ninhada foi coletada para passar por análises morfológicas e genéticas, na intenção de encontrar novas espécies que podem ter afinidades evolutivas. Hoje, o animal está no Museu de Zoologia da USP, sob os cuidados do time do pesquisador. Número 7. Pombo-fazão de nuca preta. Considerado extinto, é achado após mais de um século. O grupo capturou o primeiro vídeo e fotos da ave, uma grande espécie terrestre com dorso cor de ferrugem, cabeça e corpo pretos e uma cauda semelhante à de um fazão. Ela pode existir apenas no interior da ilha Ferguson, em um terreno geotérmico quente e extremamente acidentado, entremeado por rios sinuosos e habitado por insetos e sanguessugas que picam. Quase nada se sabe sobre o pombo-fazão de nuca preta, exceto por 2 espécimes coletados em 1882, não tem informações sobre esse pássaro. Número 8. Vermes pré-históricos. Vermes pré-históricos de 46 mil anos foram ressuscitados após descongelamento do ambiente em que estavam. Cientistas se surpreenderam com a velocidade com que eles começaram a se reproduzir. Eles estavam congelados em uma camada de solo da Sibéria conhecida como permafrost, por permanecer congelada o ano todo. Segundo o site Futurism, a descoberta aconteceu depois que os cientistas coletaram uma amostra desse solo. Eles perceberam que os vermes presentes nele começaram a se locomover e a se reproduzir depois do descongelamento. Os nematóides pertencem a uma espécie que ainda não havia sido descrita, chamada Panagrolaimos colimensis. O retorno dos vermes foi registrado em 2018. Mas somente agora, 5 anos depois, o estudo foi concluído e publicado. Você só precisa colocar os vermes em condições favoráveis, em uma placa de cultura, agar, com algumas bactérias, um pouco de umidade e temperatura ambiente. Eles simplesmente começam a rastejar. Eles também começam a se reproduzir, afirmou Philip Schiffer, biólogo da Universidade de Colônia e coautor do estudo em entrevista ao Futurism. Essa espécie de nematóides, segundo os pesquisadores, é assexuada, o que faz com que eles não precisem encontrar machos para produzir ovos e se desenvolver.
Segundo os pesquisadores, com esse estudo foi possível descobrir que essa espécie de verme pode parar o próprio metabolismo para entrar em um estado chamado criptobiose, permitindo que ele sobreviva por dezenas de milhares de anos. Anteriormente, os cientistas tinham evidências de que os vermes poderiam permanecer nesse estado por até 4 décadas, bem abaixo dos 46 mil anos dos nematóides. Ainda conforme o estudo, uma leve desidratação desses seres vivos antes do congelamento melhorou a preparação deles para entrar em criptobiose, além de aumentar a sobrevivência deles a uma temperatura de 80 graus Celsius negativos. Embora trazer esses vermes novamente para o nosso mundo possa lembrar ações científicas retratadas no filme Jurassic World Parque dos Dinossauros, em português, e deixar alguns com receio diante da ameaça com o retorno dos animais, os pesquisadores garantem que a descoberta pode ajudar nós, seres humanos. Os cientistas afirmam que o estudo pode contribuir com o desenvolvimento de terapias combinadas para ajudar a retardar o processo de envelhecimento em humanos. Contudo, ainda se sabe pouco sobre o impacto que esses organismos teriam na saúde humana e de animais. Com o aquecimento global, áreas cobertas por gelo podem descongelar, fazendo com que vermes como esse ressurjam. Essa descoberta tem implicações para nossa compreensão dos processos evolutivos, já que os períodos de geração podem ser estendidos de dias a milênios, e a sobrevivência a longo prazo de indivíduos de espécies pode levar à refundação de linhagens extintas. Número 9. Aldabra rail. Considerada extinta, reaparece em ilha do Oceano Índico extinta há 136 mil anos. A ave foi observada nos dias de hoje, graças a um fenômeno chamado de evolução interativa, que motivou o surgimento de uma subespécie. Esse processo evolutivo raro é conhecido como evolução interativa. Milhares de anos atrás, os Dreulinhas cuvieri de Madagascar migraram para a Ilha da Reunião, Ilha Maurícia e para ilhas do atol Aldabra. Com a ausência de predadores, a espécie perdeu a capacidade de voar, originando uma nova subespécie determinada Dreulinhas cuvieri aldabranos. Durante uma inundação há 136 mil anos, sem a capacidade de voar, os espécimes não puderam escapar e acabaram morrendo. Contudo, há 100 mil anos, uma era glacial determinou uma redução no nível no mar, deixando o Aldabra, uma vez mais habitável. Deste modo, as Dreulinhas cuvieri de Madagascar migraram para o atol, onde sem predadores, voltaram a perder a capacidade de voar mais uma vez. Madagascar deram origem a outras duas subespécies que também não voam, algo incomum. Essa conclusão foi dada por pesquisadores da Universidade de Portsmouth e do Museu de História Natural do Reino Unido, após a análise de fósseis da ave antes e depois da inundação. Os cientistas também observaram que uma espécie de iguana e outros lagartos recolonizaram o atol. Entretanto, a maioria desses animais não sobreviveram, provavelmente devido à introdução de roedores. Não tem informações sobre esse ave. Número 10. Leão do Atlas. O leão do Atlas é uma subespécie rara dos leões. Raríssima, na verdade. Esses felinos grandes, de juba exuberante, que são o símbolo do Marrocos, foram extintos ainda na primeira metade do século passado. Eles habitavam a Cordilheira do Atlas, no norte da África, mas a manipulação do habitat e a caça levaram à extinção desses animais na natureza. Estima-se que pouco menos de 100 ainda existam em cativeiro. Em maio, 2 novos representantes, um macho e uma fêmea, chegaram ao mundo para aumentar esse número. Eles nasceram num zoológico de Dvůr Králové, na República Tcheca. Em 2014, especialistas disseram que não há possibilidade de os leões do Atlas voltarem ao seu habitat natural. A região é bastante povoada e não teria presas o suficiente para esses felinos, que comem 7 kg de carne por dia, em média. Leva-los de volta ao seu local de origem causaria os mesmos problemas de quando os primeiros humanos se instalaram na região. Sem comida, os animais iriam invadir as áreas das pessoas. E os poucos representam que ainda estão entre nós deixariam de existir, provavelmente, para sempre. Me desculpa pessoal, não tem informações o que aconteceu com os filhotes de leão do Atlas. Foi lançado a imagem dos filhotes 2019. Número 11. Leão de capa.
É uma subespécie de leão que está extinta. Um dos últimos leões de capa vistos na província foi morto em 1858. Em 1876, o explorador Chico Emílio comprou um jovem leão que morreu 2 anos depois. O leão do Cabo desapareceu tão rapidamente após o contato com os europeus que é improvável que a destruição do habitat tenha sido um fator significativo. Os colonos, caçadores e esportistas holandeses e ingleses simplesmente o caçaram até a extinção. A civilização também varreu os outrora vastos rebanhos de caça que constituíam a sua mais importante fonte de alimento. Mas, em 2019, enquanto filmavam a temporada de Extinction Alive no Zimbábue, Forrest Gump e a equipe coletaram DNA de um leão de juba preta anormalmente grande e analisaram. A análise de laboratório mostra que o leão macho de crina negra é 14% diferente do leão africano. Olha essas imagens. Número 12. Tigre de Java. É uma população extinta de tigres que viveu na ilha indonésia de Java até meados dos anos 70. Foi uma das 3 populações de tigres limitadas às ilhas Sunda. Foi extinta em 1970. Mas 2019 Forrest Gump encontrou um tigre que não deu para identificar. Dá uma olhada. Número 13. Inseto gigante da Era Jurássica. A espécie está desaparecida do leste da América do Norte desde a década de 1950. Nova identificação é um recorde científico histórico. A espécie está desaparecida do leste da América do Norte desde a década de 1950. Nova identificação é um recorde científico histórico da redação em março 2023. 1531 inseto gigante do período Jurássico foi encontrado no Arkansas em 2012 por Michael Skvarla, diretor do Laboratório de Identificação de Insetos da Universidade Estadual da Pensilvânia. O aparecimento do inseto, antes numeroso no período dos dinossauros, foi uma surpresa para Michael Skvarla, diretor do Laboratório de Identificação de Insetos da Universidade Estadual da Pensilvânia. O pesquisador encontrou a espécie na fachada de um Walmart no estado do Arkansas. Bom, esse foi de hoje e compartilham com os seus amigos.